Felipe e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do episódio 59 de Shingeki no Kyojin. Sim, pessoal, vamos aqui falarmos sobre o nosso episódio da semana, o último episódio da terceira temporada. Mas antes, não deixe de visitar aqui o meu jogo Filmes e Emoji. O link está no primeiro comentário desse vídeo para você poder jogar e se divertir ainda mais com seus amigos. Lá você pode decidir as fases que vão aparecendo através dos emojis que acabam aparecendo ali na tela do seu celular. Vai lá, baixe já o Filmes e Emoji e passe agora a se divertir. O episódio começa com vários pontos referenciando ao episódio passado. Vemos várias indagações, vários pontos desde ali dos últimos episódios, envolvendo as revelações do que a gigante de sorriso ali era a Dina, passando ali pela conversa do Kruger junto com o Grisha e alguns pontos cruciais envolvendo as revelações de que os portadores de titãs podiam viver apenas 13 anos. Nessa linha, nessa lógica que nós vamos observando os dois personagens conversando, nós também temos um ponto bem crucial, o fato de como o Kruger falou para o Grisha de que ele precisava salvar o Armin e a Mikasa. E ali a nossa cabeça já não estava entendendo mais nada do que estava acontecendo. Os fatos foram se desenrolando e voltamos então à reunião dos 9 sobreviventes ali da recuperação de Shiganshina. No meio dos fatos de quando ali o próprio Zeke está falando com todos ali, ele acaba dizendo que não é possível. Os Eldianos são inimigos de toda a humanidade. O mundo todo de Shingeki no Kyojin odeia os Eldianos e querem o fim ali de todos eles que estão na ilha de Parades. Eles ali, os próprios militares que estão reunidos nessa reunião, falam que não podem revelar essas coisas para a população, porque isso vai gerar um pânico, vai gerar algo, uma emoção ruim para aquelas pessoas. Mas o próprio Pixis, novamente, cara, sempre o Pixis sendo exato ali no momento certo, na hora certa, mostrando como ele é um personagem fundamental para a história de Shingeki. Ali ele acaba dizendo que por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão querendo esconder a verdade novamente da população? Vocês não aprenderam com os reis antigos? Vocês não aprenderam sobre aqueles reis que passaram aqui por Parades? Porque novamente vocês estão com a ideia de esconder a verdade da população. Nesse quesito, o que faz de nós diferente do rei que havia enganado a população. E nisso realmente acaba convencendo a rainha História de que toda a verdade deveria ser revelada para a população de Parades, que de pouco em pouco passa a receber as informações de que eles haviam sido enganados por 100 anos, de que a humanidade não havia sido dizimada, de que os titãs que estavam fora das muralhas eram eldianos e que ainda por cima eram do mesmo sangue que eles, eram da mesma população, era da mesma linhagem que eles. E ali eles acabam recebendo essas informações de que aqueles titãs eram pessoas de verdade, que não eram seres irracionais, que nem sempre foram seres irracionais, e todas as informações começam realmente a trilhar um caminho muito interessante através dessa confirmação vindo da história e também de toda essa afirmação criada pelo comandante Pixis. E é nessa barganha que a gente acaba observando o poder que a imprensa tem em Shingeki no Kyojin, o poder que a imprensa tem em qualquer lugar do mundo. É muito importante a gente começar a observar e ver esse diálogo que a própria Hanji acaba tendo com os jornalistas que estão ali, com a própria imprensa dentro das muralhas, o fato de conseguir trazer todas essas informações. O próprio Levi acaba brincando com eles ali, dizendo que eles precisavam puxar um pouco mais o saco da tropa de exploração para que ela se tornasse um pouco mais querida pela população ali dentro das muralhas, né? De tanto tempo que a própria humanidade acabou odiando a tropa de exploração pelo simples fato deles estarem jogando o dinheiro deles fora. E a própria Hanji acaba puxando isso, porque por mais que doa, por mais que seja complicado revelar essas informações para a humanidade,
quem paga os impostos, quem faz toda essa coisa funcionar são os moradores e eles merecem sim uma justificativa plausível. E é nisso que começa toda essa comoção, porque os dois jornalistas estão conversando ali com a Range, acabam falando para ela, argumentando de que como nós vamos lidar com isso. Como nós vamos lidar sabendo que toda a humanidade odeia os Eltianos? Como que nós vamos conseguir viver com isso, sabendo que a qualquer momento tropas podem chegar na nossa Bahia, fazendo um estrago gigantesco ali na ilha, sem deixar precedentes, sem deixar ninguém? E ali o Isayama acaba deixando no ar esse diálogo e um pouco dessa conversa envolvendo a imprensa e também ali Range e Levi. A gente vê a cena então mudar e acabar observando todos indo para uma comemoração de que aqueles 9 sobreviventes estavam indo em direção à História para que ela pudesse dar uma medalha de honra para eles que haviam recuperado ali o distrito de Shiganshina. Muitas coisas foram acontecendo naquele cenário pelo simples fato de que a Hit havia aparecido ali. Se você não lembra quem é a Hit é amiga do Marlon da tropa da polícia militar. Ela que havia ficado na dela, ficado para trás, observando os passos do Marlon. A gente começa a observar o próprio Jan indo na direção dela, falando que o Marlon havia lutado bravamente até o último minuto. E ele acaba dando a palavra para o Float, e eu acho que foi a pior besteira que o Jan já podia ter feito naquele exato momento. O Float acaba falando que sim, o Marlon havia lutado muito bem. O Marlon havia lutado bravamente contra ali o Titã Bestial, que todas as informações, todas as questões ali na frente dele para contra o Titã. Mas o Float acaba sendo um personagem muito pé no saco quando ele fala que provavelmente o Marlon havia desistido de estar ali naquele exato momento. Hit fica toda sem graça, fica toda emotiva, acaba dando para trás e falando para eles: vejam vocês mais tarde. E o Jan acaba ali acusando o Float, realmente não entendendo por que o personagem havia feito aquilo, e a gente começa a observar algumas palavras que o próprio Float acaba dizendo de uma forma muito grossa e simples, para que a gente pudesse entender muitos pontos de vistas. O Float fala para todos que estão ali que eles foram covardes, que eles não deveriam ter ressuscitado o Armin. Quem era para ter se transformado em Titã era o comandante Erwin. Ali ele fala que a Mikasa e o Eren foram realmente emotivos para tentar, possivelmente, ter uma ideia possivelmente de que deveriam trazer o Armin, e de que todo mundo que estava naquele salão, de que todo mundo que estava naquele ambiente concordava com ele, mas que só o Float tinha coragem de falar. Ele falou que o Capitão Levi havia sido levado emotivamente tanto pelo Eren quanto também pela Mikasa. E quando ele acaba confrontando também o Connie e o Jan, porque eles eram superiores a ele, mas que acima de tudo acabaram levando realmente pro lado emotivo da situação para salvar o Armin. E é nessa questão que existe um ponto bem crucial, até mesmo em uma das entrevistas do próprio autor Isayama, de que o Float, por mais desgraçado que esse personagem possa parecer, ele representa a gente nos nossos questionamentos. O Float acaba sendo nós nesse exato momento, porque todos nós, em algum momento dessa história, acabou indagando e questionando o próprio Isayama por que ele escolheu salvar o Armin ao invés de escolher salvar o Erwin. E ali a gente vê o próprio Float questionando ali vários pontos, principalmente acusando o Armin de que ele não deveria ter sido salvo. Muita coisa que a gente acaba observando nas palavras do Float são palavras que viriam ali da nossa mente, que viriam do nosso coração, porque nós não aceitamos, não no começo, não de tudo aquilo que foi lido, não na parte racional, de que realmente o Erwin era para ser salvo, não o Armin. E ali a gente observa todos esses questionamentos envolvendo a como o Float
é agente nesta função? Como ele pode ser essa pessoa que está indagando ali o Armin e observando toda essa situação? Podemos chegar à conclusão de que o Armin, naquele exato momento, é o próprio Isayama. A gente observa que o Isayama gosta muito de fazer isso na sua obra, que ele faz esses questionamentos como os fãs acabam fazendo perguntas para ele, enviando cartas até ele lá no seu escritório, e ele acabou colocando todas essas indagações neste capítulo, nesse episódio, e ele acaba deixando em aberto. O próprio Armin não sabe por que ele foi escolhido pelo Capitão Levi e de que a escolha realmente certa seria o Erwin, mas o Capitão Levi observou que ele, naquele exato momento, que o Erwin teria que ter o seu descanso, que o Erwin teria que ter o seu consolo, e aquele exato momento era o lugar de descanso do comandante. Durante todo esse percurso, o próprio Eren acaba tentando ser esse pensamento racional de que o Armin era a salvação da humanidade, de que eles logo iriam ver o mar, mas ele acaba lembrando da desgraça que havia acontecido com sua tia e acaba entrando em choque. Dá um branco na cabeça dele e ele não consegue continuar com seu raciocínio. Quando todos estão ali sendo condecorados pela história, a gente começa a observar um por um recebendo a sua medalha. Vemos ali a comandante Hange, que agora passa a ser comandante da tropa de exploração. Vemos o capitão Levi recebendo a sua medalha, mas quando o Eren acaba tocando na história e ele vai beijar a mão da rainha, ele acaba recebendo um flashback. Ele acaba recebendo memórias do seu pai que ainda não haviam sido destravadas. O próprio pai do Eren, o Grisha, está ali frente a frente com a Frida, pedindo pelo amor de Deus, liberte a humanidade, salve a gente, salve os eldianos desse buraco, salve os eldianos que estão vivendo dentro dessas muralhas. Ele fala, o próprio Grisha fala de que ele veio de fora das muralhas, de que ele tinha um propósito, de que os eldianos dentro das muralhas precisavam ser libertados. Mas a Frida, de algum jeito, por algum motivo, não concorda com esse pensamento do Grisha. E ali a gente observa por que os dois acabaram entrando em um combate e o porquê o pai do Eren acabou matando a Frida, conseguindo assim o poder da coordenada. Com toda essa questão, toda essa polêmica levantada sobre essas novas possibilidades dos acontecimentos em Shingeki no Kyojin, nós vamos avançando durante o tempo. Acaba se passando um ano desde ali a retomada de Shiganshina. Vários titãs dentro da Muralha Maria haviam sido dizimados, muitos haviam sido derrotados e a humanidade e os eldianos ali haviam realmente dado a ordem para voltar a habitar o distrito de Shiganshina. Durante todo esse percurso, nós observamos que finalmente havia chegado o dia de que a humanidade iria ver o mar pela primeira vez. Durante toda essa trajetória, nós observamos que o próprio Isayama havia falado pra gente durante toda essa semana, que os próprios diretores haviam falado pra nós durante toda essa semana, prestarmos atenção nos sons que vão aparecendo durante o percurso deles até o mar. E o som que a gente começa a observar são sons de falcões. Sim, sons de falcões ali durante toda a trajetória deles até o mar. E você que acompanha o mangá sabe exatamente do que eu estou falando e o que é esse bendito desse falcão. Eles então acabam conseguindo chegar até o mar. Finalmente, depois de 6 anos acompanhando o anime de Shingeki no Kyojin, depois de vários e vários repertórios, de várias e várias situações, nós finalmente vemos o trio ali principal colocando seus pés nas águas do mar. Ali, Armin, Mikasa e Eren finalmente acabam conhecendo o mar de tanto que eles viram nos livros. Vemos também Hange e Levi se questionando ali de uma forma muito engraçada, da Hange surpreendendo de tudo aquilo ali ser água salgada. O Levi falando pra ele: Hange, fique longe daí porque pode parecer tudo ali sendo algo envenenado, fique longe disso, quando ela tenta pegar uma concha na mão. Nós também observamos ali tanto a Sasha como o Jan e o Connie colocando água na
boca, falando que a água salgada, e realmente nós lembramos a primeira vez de que fomos à praia. Quando nós vamos à praia pela primeira vez, pelo menos eu me lembro de ir à praia pela primeira vez, essa é a reação de todo mundo quando acaba realmente bebendo a água do mar e observando o quanto ela é salgada. E ali a gente acaba observando uma das declarações mais polêmicas e envolvendo ao personagem Eren, que ali, neste exato momento, é o start para toda a mudança de questionamentos que nós iremos ver na próxima temporada de Shingeki no Kyojin. O Eren está apontando para o mar, para além do horizonte. Ele que está conversando com a Mikasa e com o Armin, observando todos esses exatos momentos. Quase todos ali, tanto a Hanji quanto também o Levi, estão prestando atenção nas falas do garoto Jäger. Ele que está apontando para o horizonte fala que todas as pessoas, de que eles achavam que depois que eles saíssem das muralhas, eles seriam livres. Mas além do mar, além de tudo aquilo, além de toda aquela água, haviam inimigos. E depois de eliminar todos aqueles inimigos, eles seriam finalmente livres. E assim o episódio se encerra. E com o vídeo que eu tinha divulgado para vocês mais cedo, a quarta temporada foi confirmada de Shingeki no Kyojin. E nessa ending que a gente acaba observando, vemos várias perspectivas diferentes. Temos pontos ali que nós não tínhamos visto na obra até então. Observamos 3 pontos de vista envolvendo a Armin, Mikasa e Eren, e também nós observamos outros 3 pontos de vista envolvendo a outros 3 personagens que são fundamentais para a história de Shingeki no Kyojin. Quem que vocês acham que são esses personagens? Deixem aí nos comentários pra gente conversar ainda mais. E só pra gente discutir um pouco mais sobre essa terceira temporada, desde a primeira parte e também sobre a segunda, deixem aqui nos comentários se vocês querem uma live essa semana pra gente conversar, discutir, debater, falar muita coisa envolvendo a obra, envolvendo a terceira temporada e, graças a Deus, a confirmação da quarta temporada de Shingeki no Kyojin. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, se muitas coisas fizeram realmente sentido nas suas cabeças, se tudo aquilo que foi revelado, se o porão estava realmente à altura, se o segredo ali do porão estava realmente à altura de todo esse mistério, se todas essas coisas envolveram a Shingeki no Kyojin faz todo sentido, ou se vocês realmente, não, essa temporada deu pra mim, eu realmente acabei dropando e eu acho muito duvidoso disso acontecer, mas basicamente muitas coisas ainda estão por vir e agora nós caminhamos para 2020 com a confirmação da quarta e última temporada deste anime fantástico que ficará nos nossos corações. No primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo tem um link para a minha loja Caneca Filosofal. Lá você pode comprar uma das nossas canecas. Sim, é um jabá perfeito para você ter uma das canecas preferidas e exclusivas da loja Caneca Filosofal. Sim, gente, é uma caneca mais fantástica que a outra e assim você ajuda o canal do Geek Brasil a permanecer no ar. Lembrando claramente que assim, você fazendo com que você compre uma das canecas, você está investindo no canal para melhorar imagem, som, vídeo, tudo isso para uma edição e cada vez melhor do nosso canal, para que vocês tenham um produto, uma entrega de um produto cada vez melhor. Isso é tudo, pessoal! Valeu!